Vem que hoje é dia de aprender a ler rótulos de uma vez por todas. E eu vou te ensinar uns detalhezinhos que você precisa ficar atenta para não ser enganada mais pelas indústrias, pelas embalagens. Isso é muito importante. Até porque tenho aquele clichê que você sabe que é descasque mais, desembale menos. Quanto mais você fizer isso, mais saúde você vai ter. Mas pensa comigo, a indústria, ela é muito importante no processo de alimentar a humanidade. Não é você que planta o arroz, que colhe e que, coloca na sua mesa. Então, por exemplo, um arroz, um feijão, eles são considerados alimentos processados, porque eles são descascados. É o mínimo processamento, mas ele precisa existir. O arroz vem com uma casquinha, e aí você precisa tirar essa casquinha para poder comer. O feijão também, ele vem numa vagem, ele precisa ser descascado para colocar ele no pacotinho para você comer. Uma pasta de amendoim ou de castanhas também, ela é processada para ela virar uma pasta. E você aprendendo a ler isso nos rótulos, você vai com certeza aí ter muito mais clareza na hora de entender se um alimento é bom ou não para sua saúde. Então vem comigo, você não pode perder essa aqui. Isso aqui é vídeo obrigatório no canal. Vamos começar ali então com o tamanho da porção. Lá na tabela nutricional você vai ver porção. 20 gramas, 40, 100 gramas, 100 ml, isso é muito importante. Por quê, Grazi? Porque quando você vai comparar um produto, você precisa estar comparando a mesma porção. Vou te contar aqui um hackzinho da indústria para te enganar. Olha só, infelizmente isso é verdade. Quando você vai escolher entre um produto light e um normal, geralmente o light é muito mais caro. Mas eles colocam ali na porção menor. Por exemplo, um achocolatado. Você vê ali um de 40 gramas. E aí o light, eles colocam 20 gramas na porção. E aí vai parecer que tem menos calorias, menos tudo, mas na verdade é só a porção que é menor. A diferença entre um e o outro, de calorias, de açúcar e tudo mais, é mínima. Às vezes nem compensa. Porque muitas vezes o light, ele é o dobro do preço. Então repare qual que é a porção que você está comparando um com o outro. O que é um produto light, Grazi? É um produto que tem 25% menos alguma coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser 25% menos de carboidrato, de açúcar, de sódio, de caloria. Pode ser de qualquer coisa. Então, assim, não quer dizer que o light seja significativamente melhor do que o normal. Muitas vezes você pode fazer o quê? Comprar o normal e comer um pouquinho menos. Essa é uma ótima forma de você aí manter as suas calorias no dia. E aí você não vai gastar nada mais por isso. Diferente do produto diet, que ele não tem alguma coisa na sua composição, por exemplo. Não tem açúcar, entendeu? Então é diferente, você precisa saber essas nuances aí para você não ser enganada nunca mais. Segunda coisa que você precisa reparar são as calorias. Calorias daquela porção. Às vezes você acha que a caloria que está escrito ali é do pacote inteiro. Lê do engano, meu bem. Se for 30 gramas, 40 gramas, aquela caloria é só dessa porção, então tome cuidado. Porque é importante saber disso. Muitas vezes eu já deixei de comer um pacotinho de amendoim, que eu gostava muito, Hoje eu não posso comer porque eu descobri que eu sou alérgica, mas eu deixei de comer porque um pacotinho de amendoim às vezes tem 1000 e poucas calorias. Tipo assim, é um absurdo de mais calórico. Então, era mais vantagem eu comer uma outra comida, um outro tipo de refeição, com menos calorias, que fosse me saciar muito mais, entendeu? Então, presta atenção nisso. Eu não sou aquela pessoa de ficar contando calorias, mas você precisa ter uma noção, principalmente se você quer ter um resultado físico, um emagrecimento, um ganho de massa. Vai ser muito importante você entender um pouco sobre as calorias e identificar isso nos pacotinhos. Carboidratos. Você vai ver ali a quantidade de carboidratos dentro daquela porção. E eu quero te lembrar uma coisa, carboidrato não é vilão e nem sempre o carboidrato é o açúcar. Às vezes são coisas separadas, você precisa entender isso. Algumas embalagens juntam isso, mas nem sempre. Olha só, uma vez, vou te dar um exemplo. Eu tava vendo ali um leite de caixinha de amêndoas que tinha aqui em casa, o pessoal aqui gosta de ingerir. E eu falei assim, leite de amêndoas, fonte de gordura. Certeza, né? Amêndoa é uma castanha, fonte de gordura. A hora que eu fui ler a embalagem, os ingredientes... Não, eu fui ler a tabela nutricional, eu vi que tinha mais carboidrato do que gordura. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu fui ler os ingredientes, tinha açúcar. Então eu percebi pela tabela nutricional que o leite de amêndoas não tinha como primeiro ingrediente a gordura, e sim o açúcar, o carboidrato. Então
Aí eu fiquei um pouco frustrada, mas você entender de rotulagem é muito importante por causa disso, pra você não ser passada pra trás. Quarta coisa que você precisa observar ali são as proteínas, a quantidade de proteína naquela porção. E aí você vai começar a entender melhor, por exemplo, se uma barrinha de proteína, ela é realmente de proteína ou ela é de outra coisa. Olhando a quantidade de proteína que tem por porção, você vai entender que aquela refeição, aquele alimento que você está comendo é mais proteico ou é mais o quê? É importante você saber isso. Quinta coisa que você precisa observar na tabela nutricional são as gorduras totais. Ali vão estar todas: saturada, insaturada, poli, trans, a soma de todas. Mesmo que ali embaixo estejam as outras, que geralmente vem a insaturada e a trans, que são gorduras que fazem mal para você, é importante que elas estejam separadas. Gorduras totais é o total de gordura que tem dentro daquele pacotinho. Então, lembrando que quanto menos esse tipo de gordura prejudicial estiver ali dentro, melhor para você. Mas pensa, não é toda gordura que é ruim. Se você pegar um potinho de pasta de amendoim, você vai ver que é absolutamente quase tudo gordura. Um óleo de coco é gordura. Então, praticamente o que tem que ter na tabela nutricional é isso. Então, veja bem, tem que analisar esses fatores, essas questões, para você não confundir e achar que gordura é sempre ruim. Sexta coisa que você tem que observar são as fibras. A gente sabe que as fibras, elas são excelentes para o funcionamento do nosso organismo. E aí, é aí que alguns produtos alimentícios são pegos no pulo. Porque às vezes fala que é cheio de fibras, é fit, as barrinhas de cereal, as pessoas comiam achando que era algo, né, maravilhoso, super cheio de fibra e tal. Não. Com o tempo eles foram tirando as fibras, porque fibra não é muito gostoso, e colocando mais gordura e açúcar para que elas ficassem mais saborosas. E aí você acha que tá arrasando comendo uma barra de cereal e na verdade tá sendo péssimo. Assim também você vai observar quando fala que um pão é integral. Às vezes fala que o pão é integral, mas você vai ver ali pouquíssimas fibras, é porque na verdade o pão tem mais farinha branca do que farinha integral. Então é importante observar isso também. E lembra, a melhor fonte de fibra são frutas, legumes, aveia, todas essas coisas que são naturais. Não conta muito com fibras de produtos alimentícios que não vai ser um bom negócio. Sétima coisa que você precisa observar é a quantidade de sódio. E veja, esse é o pior para quem tem pressão alta. Muitas vezes as pessoas ficam dosando sal no uso caseiro e na verdade o sódio que tem adicionado nos alimentos industrializados, esse sim é prejudicial, esse sim que leva a pessoa a ter pressão alta e tudo mais. Então, se você ainda não tem esse tipo de problema, não precisa regular o sal que você põe na comida, mas regule sim o sódio que você come nos industrializados. Quanto mais sódio tiver, pior. Fica de olho, se tiver muito sódio, você corre. Tem uma oitava coisa que você precisa observar, na verdade é mais como informação que eu vou te dizer aqui. Tem ali os valores de referência. E geralmente esse valor de referência é baseado numa dieta de 2.000 calorias. Só que veja, isso é um dado generalizado. Você sabe se você tem que comer 2.000 calorias por dia? E outra, será que todo mundo precisa comer essa quantidade? Então é um dado referência, não serve muito individualmente para as pessoas. Tem que ficar atenta a isso, porque às vezes você acha assim, né, que nossa, eu já comi 14% da proteína que eu precisava no dia. Será? Então presta atenção, porque esse é um dado generalizado, não acho ele muito útil ali na tabela nutricional. Quero abrir um parênteses aqui e lembrar que no final do ano de 2022, em outubro, eles fizeram uma nova legislação para tabela nutricional, em que favoreceu muito quem tem essa dificuldade de leitura de rótulos. Agora é obrigatório os produtos que tiverem muita adição de açúcar, gordura saturada e sódio vir escrito ali na embalagem. Como? Com essas figurinhas aqui. Por exemplo, se tiver muito açúcar adicionado, vai ter um quadradinho ali avisando. Se tiver gordura e açúcar, vai ter o quadradinho ali avisando. Gordura, açúcar e sódio, vai ter ali os 3 quadradinhos avisando. Isso é maravilhoso para quem tem uma dificuldade de leitura. Então saiba, se você encontrar isso aqui num produto, corra. Tem muita coisa ruim. Nona coisa que você deve observar são os ingredientes. Tem uma regra básica que é o quê? O que vem primeiro é o que mais tem dentro daquela embalagem. Então se vem escrito ali açúcar, você já corre,
Porque, tipo, 80% do que tem ali é açúcar. Às vezes você acha que tá comprando um suco e você tá comprando açúcar com água. E a polpa de fruta é, tipo, 2%. É sério, parece exagero, mas é verdade o que eu tô falando. Presta atenção nisso. E às vezes a questão do pão também. Você acha que tá comprando um pão integral, aí você vai ver o primeiro ingrediente é farinha branca enriquecida com ferro. Oi! Aí você já vê que tem mais farinha branca do que a farinha integral. Sempre observe isso. Sempre observe o que vem primeiro, o que mais tem dentro daquela embalagem. Às vezes você tem um pouco de dificuldade com os macronutrientes, com a tabela nutricional, mas os ingredientes você vai ter facilidade ali em identificar o que vem primeiro. E claro, aquela lista de ingredientes enorme, cheia de aditivos, corra. Se tiver escrito ali muita coisa que você não entende o que é, você comeria algo sem saber o que você tá comendo? Racionalmente não, mas infelizmente, como a gente já tá acostumado com essa cultura dos industrializados, muita gente tem comido qualquer coisa e não é à toa que as pessoas estão cada dia mais doentes, vivendo mais, com menos qualidade de vida e com mais doenças. Então fica atenta aí para as embalagens, para os rótulos, para os ingredientes. Procure sempre fazer comidinha mais natural, comidinha que vai realmente alimentar o seu corpo, que o seu corpo identifica como comida. Tem muita coisa que você come que seu corpo nem sabe que é comida. E talvez você ainda tenha dúvida de como fazer isso. Eu tenho um curso, uma mentoria que eu pego na sua mão e te ensino. É isso que você tem que comer. Ainda ensino você a organizar a sua cozinha, a sua geladeira e assim você realmente ter mais saúde, mais vigor e até se curar de doenças, que foi o meu caso, que me curei de várias doenças depois que eu aprendi como me alimentar de verdade. Então você está convidada a conhecer. Eu vou deixar aqui embaixo o link. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa um curtir, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e mostrar para mais pessoas que estejam vendo bobeira por aqui. E assim você contribui comigo para expandir a mensagem de saúde. Também não esquece de se inscrever, que eu tô comprometida em te ajudar nos setores físico, mental e espiritual. Me deixa aqui embaixo também o seu comentário se você gostou, se esse vídeo foi útil para você. Me fala o que mais que você quer ver aqui no canal, porque eu realmente estou comprometida. Eu vou ler o seu comentário e vou trazer os próximos conteúdos aí para poder te ajudar. Se você lembrou de alguém e quer que essa pessoa aprenda a ler rótulos, por exemplo, seu marido, sua mãe, seu filho, manda esse vídeo para essa pessoa aprender também. Não deixa de me seguir no Instagram, @GraziDonato. E é isso. Um beijo, um queijo, uma folha de alface e o pontapé na tristeza. Tchau!